Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para aprendermos um pouquinho mais sobre Deus e eu confesso que eu estou realmente com muita saudade de vocês. Gostaria muito de que todos nós estivéssemos lá na igreja, mas ainda não é possível, então cada um vai ficar quietinho aí na sua casa, obedecendo as regras certinho. E quando Deus permitir, nós voltaremos novamente à casa de Deus. Bom, nós vamos continuar com a história do Hamid, a história Trevas Nenhuma, né? Só para a gente recordar rapidamente, essa história acontece lá na África, no país de Marrocos, né? O Hamid é um cuidador de cabras e um dia a mãe dele conta para ele uma triste notícia. A Kinza, a irmãzinha dele de 2 anos, é cega e ele fica realmente muito triste. A esposa do padrasto descobre que ela é cega e então ela conta tudo isso pro padrasto dele. E a Kinza então passa a trabalhar com um mendigo, pedindo esmolas, né? E acontece que um dia esse mendigo ia embora e então ele pediu para eles venderem a Kinza para esse mendigo, né? Então a mãe da Kinza ficou muito chateada com isso, realmente não gostou nem um pouco dessa notícia. E então eles combinaram que o Hamid então teria que levar a Kinza até um lugar, numa outra cidade, atrás das montanhas, e nessa cidade tinha um lugar que tinha um quadro de um homem muito bondoso, né? Que era Jesus, e nesse quadro estava Jesus sentado com algumas crianças, né? Tinha uma criança no colo e algumas crianças ao redor. E então o Hamid teve então a responsabilidade de levar a irmã até esse lugar. E então ele começa a viagem, mas o Hamid, ele tem muito medo de escuro. E esse é um problema muito grande para ele, porque toda vez que era de noite ele ficava desesperado. Mas ele tinha que viajar de noite e dormir de dia, né? Para poder ficar escondido, para ninguém saber que ele estava fugindo, né? E então o Hamid para num lugar, depois que eles viajaram um bom tempo, fizeram uma boa viagem, viajaram um bom pedaço. Eles resolveram então dormir. Logo ao amanhecer, eles acharam uma plantação de milho e eles dormiram ali. E quando o Hamid acorda, ele não encontra a Kinza. Ele fica desesperado, ele fala assim: o que eu vou fazer agora? O que aconteceu com a minha irmã? E ele ficou tão desesperado, tão angustiado. E aí ele saiu dali e ficou meio que procurando alguma coisa e de repente ele encontrou. A Kinza estava sentada na frente de uma casa e todas as pessoas daquele vilarejo iam olhar aquela menina cega, uma criança de 2 anos cega, que de repente apareceu do milharal. E as pessoas ficavam ali olhando e querendo saber, nossa, o que será que aconteceu? Quem que é o pai? Quem que é a mãe dessa criança? Por que essa criança apareceu, né? Mas aí aquela família deixou aquela criança bem ali na porta para que, caso o pai e a mãe dessa criança aparecesse, descobririam que ela estava ali. Só que ninguém apareceu. O Hamid, quando viu aquela situação, ele falou: não, eu vou ficar bem quietinho aqui. Quando anoitecer, eu vou dar um jeito de pegar a minha irmã. E assim ele fez, esperou, ficou lá naquele milharal até anoitecer. Quando anoiteceu, ele viu que todos da casa tinham dormido, então ele foi andando e entrou dentro daquela cabana e pegou a irmãzinha dele. Aí ele pegou a irmãzinha dele em silêncio ainda, ela estava meio dormindo, ele colocou ela nas costas e fugiu no meio da estrada, no meio da noite, né? Ele falou: ai, ainda bem que eu consegui pegar a minha irmã de volta. E então ele continuou a viagem dele. E aí, no meio daquela noite, né, aquela confusão toda que tinha acontecido, o Hamid começou a andar um pouco mais rápido, porque ele falou: não, eu preciso andar mais rápido porque pode ser que eu esteja em perigo. E quando ele estava ainda
andando, andando, aí ele falou assim, bom, eu acho que eu vou atravessar a estrada e vou pelo outro lado, que eu acho que vai ser melhor do que eu ir por aqui. E aí, quando ele estava indo para atravessar, apareceram dois homens com cavalos. E aqueles homens, aí ele, a hora que ele levou um susto, porque viu aqueles homens, né, andando de cavalo no meio da noite, aí ele assustou assim, e na hora que ele assustou, aqueles homens olharam para ele e falaram: Ah, eu acho que nós encontramos. Esse daqui não é aquele rapazinho lá da nossa cidade que estão procurando, dizendo que ele está sumido? Vamos pegar ele e vamos levar ele de volta. E quando eles fizeram isso, o Hamid ficou tão assustado, tão desesperado, que o Hamid pegou e saiu correndo. E ele saiu correndo pelo meio, ele voltou pelo caminho que ele estava. E aí ele não se importava de pisar nos espinhos, tinha um monte de espinho, um monte de coisa ali naquele caminho, e ele foi descendo, 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 correndo, correndo, desesperado, e segurando a irmã dele, e falou assim: nossa, eles vão me levar de volta pro meu padrasto, e aí a coisa vai ficar feia. E ele saiu correndo assim, desesperadamente. E aqueles homens, do jeito que ele saiu correndo, o cavalo deu uma assustada assim, deu uma empinada, e aí eles olharam assim e falaram assim: não, a gente não vai colocar os nossos cavalos no meio desses espinhos, pra quê? Por causa de um menino desse? Não, deixa ele pra lá. Quando a gente chegar na próxima cidade, a gente fala pra polícia ver se resolve essa situação, mas a gente não precisa resolver isso. E então o Hamid finalmente conseguiu se desvencilhar daquele homem, daqueles dois homens, e foi seguindo a viagem dele. E ele foi seguindo, ele foi caminhando, caminhando, e foi uma viagem longa, não foi só de um dia, então durante o dia ele dormia, mas graças a Deus, Deus colocou pessoas no meio do caminho para ajudar o Hamid. Então, às vezes tinha alguma mulher, alguma senhora que falava assim: não, Hamid, então você pode dormir aqui durante o dia e à noite você vai. Olha, Hamid, tenho comida aqui. Então, nada faltou para ele. Então, ele foi viajando, ainda ficou viajando mais uns 3, 4 dias até que ele conseguisse chegar naquela cidade. Mas quando ele chegou lá, ele viu realmente como era a entrada da cidade e ele se lembrou daquilo que a mãe dele falou, da história que a mãe dele contou sobre ele quando ele era criança. E ele falou assim: nossa, parece que o lugar é exatamente assim mesmo, né? E ele começou a procurar, ele falou assim: eu tenho que achar aquela casa que tem o quadro. E então, de repente, ele viu umas crianças caminhando, indo para algum lugar, e ele resolveu dar uma seguida, né, procurando, vendo que rua que ele virava, e virava para lá e virava para cá, e de repente ele seguiu essas crianças, e realmente essas crianças estavam entrando numa casa. Eram crianças sujas, crianças que pareciam ser crianças muito pobres, né? E ele seguiu essas crianças e realmente, quando chegou lá, ele olhou pela porta, o que ele viu? Ele não acreditava naquilo. Ele finalmente tinha encontrado aquela casa. Ele falou: nossa, é exatamente essa casa. E aí ele começou a escutar o barulho das crianças cantando. As crianças estavam cantando umas músicas muito especiais e ele gostou daquele som daquelas músicas, né? E então ele ficou pensando assim: puxa vida, que música maravilhosa! Vai ser interessante eu deixar a minha irmã aqui, né? E então ele disse assim: eu acho que eu preciso conversar com a minha irmã primeiro para saber se ela vai querer ficar aqui ou não, porque, né? Vou ter que explicar para ela. Então o Hamid foi para o meio do mato, do meio dos lixos, né? Tinha uma latona de lixo ali, e ele ali no canto ele falou para Kinza: Kinza, eu vou te deixar nessa casa aqui. E você não vai chorar, hein, Kinza? Você não pode chorar, porque se você chorar, a mulher lá daquela casa vai brigar com você. Você tá me ouvindo, Kinza? Aí a Kinza: tô ouvindo. Ó, então você vai ficar quietinha e você não vai chorar. Tá entendido? Tá entendido, tá bom. E então, ele pegou e falou assim: bom, agora que aproveitar que as crianças estão lá dentro, significa que todo mundo tá lá dentro, eu vou levar a Kinza lá para a porta. Quando ele estava indo para a porta novamente, ele ouviu as crianças falando um versículo que dizia assim:
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então o Hamid ficou pensando, eu sou a luz do mundo. E ele tentou gravar e as crianças estavam falando várias vezes, porque provavelmente elas estavam tentando decorar esse versículo. E ele não sabia que era um versículo da palavra de Deus, né? E então o Hamid falou assim, puxa vida, mas que palavras profundas, né? Mas agora eu não posso pensar nisso. Eu preciso deixar minha irmã naquela porta. E então ele colocou a Kinza lá sentadinha, a Kinza tadinha. Ela estava toda rasgada, toda suja, né? Porque eles tinham viajado há tanto tempo. E ele colocou ela lá e deu um pedaço de pão para ela e falou, Kinza, você fica quietinha aí. E aí ele voltou lá pro meio do lixo, né? E ficou lá, numa tristeza sem fim. E aí ele começou a se lembrar daquela palavra, né? Eu sou a luz do mundo. Bom, ele ficou pensando, bom, eu conheço algumas luzes, eu conheço o sol, a lua, lamparina, mas a luz do mundo? O que será que é essa luz do mundo? Onde será que eu encontro essa luz do mundo, né? E aí ele ficou muito pensativo com essa palavra. Eu sou a luz do mundo. Ele falou, eu preciso encontrar a luz do mundo, porque eu morro de medo do escuro, né? E aí o Hamid estava ali, muito triste, chorando e pensando na irmã dele, quando de repente, a hora que o Hamid estava ali sentado, chorando ainda, aqueles meninos que estavam dentro da sala, eles saíram daquela casa e eles começaram a conversar sobre uma coisa que deixou o Hamid desesperado, assustado. E ele falou assim, gente, eu não acredito que eles estão falando isso. O que será que aqueles meninos estavam falando quando eles saíram daquele lugar? O que será que eles estavam querendo dizer? Nós vamos saber isso na próxima semana. Mas só para a gente recordar, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Você tem a luz da vida no seu coração? Você tem a luz da vida em você? Lembre-se, a luz da vida é Jesus. Infelizmente, o Hamid não sabia disso. Mas e você? Você conhece essa luz do mundo? Você tem essa luz do mundo na sua vida? Tomara que sim. E na próxima semana, nós vamos saber o que aconteceu e o que é que o Hamid ouviu aqueles meninos dizendo. Então a gente se vê na próxima semana e que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada na presença de Jesus, tá bom? Tchau, beijos!